Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana nós vamos estudar a seção 10 e a seção 11 de Doutrina e Convênio. Bom, só duas sessões aí, então a gente vamos ler alguns versículos hoje e amanhã alguns outros aí da seção 10. Hoje vamos começar aqui a seção 10 a partir do versículo 1. Vamos ver se a gente chega até o versículo 21 aqui, tá bom? E aí amanhã a gente dá seguimento aí. Amanhã também, né? Aliás, amanhã não, hoje vai ter a reunião familiar, tá bom? Então vocês estão convidados aí. Quem quiser participar na reunião familiar comigo, vai ser 8 horas da noite. Me manda uma mensagem aí no meu WhatsApp que eu mando para vocês o link, tá bom? O link do Zoom para vocês participar. Inclusive, manda mensagem para mim aí. Se você quiser participar fazendo a oração também, pode mandar a mensagem aqui que eu já coloco na agenda aqui, tá bom? Então vamos lá. Hoje, às 8 horas da noite, 20 horas, tem a reunião familiar comigo, tá bom? Então, quem quiser participar. Então, vamos lá aqui na seção Doutrina e Convênio, aqui o contexto histórico, está falando da perda, né, das 116 páginas, né, que a gente consegue encontrar também esse estudo falando lá na seção 3, no cabeçalho da seção 3, explica que quando Martin Harris leva as 116 páginas, acaba sendo perdidas, roubada ali, tá bom? Então, todo aquele trabalho foi perdido. E aqui o Senhor novamente vai falar sobre as 116 páginas e sobre o plano do maligno para tentar destruir a obra de Deus. Tá? Então, no estudo dessa semana, nós vamos ver que Deus ele já tinha ciência, já conhecia, tá bom, a respeito desse plano do inimigo. E por isso que ele havia preparado antes aí outras placas que iriam substituir as que foram roubadas. Então vamos lá para o nosso estudo de hoje, começando aqui em Doutrina e Convênio, seção 10, versículo 1, diz assim: E agora eis que te digo, que porque entregastes esses escritos e recebeste poder para traduzir por meio do Urim e Tumim nas mãos de um homem iníquo, tu os perdeste, né? Aqui o homem iníquo que ele está falando é Martin Harris, né? Quando ele entregou ali os manuscritos na mão de Martin Harris, e aqui chama Martin Harris de um homem iníquo, né? Porque ele fez-se perder ali as 116 páginas também, tá bom? Então, aqui é bem interessante algo para nós pensarmos, né? Já são várias vezes aqui que o Senhor está trazendo a memória aqui a Joseph Smith dizendo: você errou, você emprestou as páginas, né? Você perdeu, está corrigindo sempre aqui. Joseph Smith e falando de Martin Harris, deve ser bem desagradável, né, para Joseph Smith receber essas revelações e o Senhor falar: agora publica, né? Porque isso aqui é o próprio erro dele, eu não sei, né? Cada um quer esconder os seus erros, não deixar evidente. E aqui ele está publicando, né, essas revelações para todo mundo ver, né, seus próprios erros ali, mostrando, né, que os profetas não são perfeitos, né? Eles também cometem erro. Isso me lembra lá de Josué, quando algumas pessoas fingiram, né, enganaram ele, fingiram que eram estrangeiros e fizeram convênio ali junto com Josué. E aí, quando as pessoas se acharam em perigo ali, mesmo sabendo que foi enganado, né, um profeta de Deus ser enganado, ainda assim ele cumpriu o compromisso, foi lá e protegeu aquelas pessoas, né, que havia feito convênio com ele. Então, os profetas também, né, estão suscetíveis a erros também. E Joseph Smith, aqui nessa sessão, fala novamente do erro dele de ter perdido as 116 páginas, tá bom? Isso aqui mostra também a veracidade da revelação, né? Porque, conforme eu falei, qualquer pessoa normal quer esconder os defeitos e não tornar eles evidentes. E aqui são tantas e tantas vezes que Deus ele traz, né, a história aqui, lembrança desse episódio aqui, das 116 páginas perdidas por conta de Joseph Smith e Martin Harris. Aqui também, né, ele sempre chamando Martin Harris aqui de um homem iníquo, né, sabendo, né, que é o seguinte, que o próprio Martin Harris ele vai financiar, né, a publicação desse livro, o livro de Mormon. E aqui não faz muito sentido, se você quer o financiamento de algo, né, ficar chamando a pessoa de homem iníquo ou coisa assim. Então, mais uma vez, atestando, né, a veracidade aqui da revelação. Vamos lá aqui, versículo 2, então, falando sobre a perda das 116 páginas, fala da consequência aqui, ó.
E ao mesmo tempo perdeste também o teu dom, escurecendo-se a tua mente. Então fala da consequência. Por ele ter perdido as 116 páginas, também ele acabou perdendo o dom de traduzir, perde os registros, tudo é tomado dele, tá bom? E a mente dele se obscure, né? Ele não consegue mais fazer trabalho de tradução. Versículo 3 e 4 diz: não obstante, agora te é restituído. Ou seja, tudo foi concedido, né, a Joseph Smith de novo, as placas, Urim, Tumim, o dom. Portanto, ser fiel, continua até terminares o restante do trabalho de tradução como iniciaste. Não corra mais depressa, nem trabalhe mais do que permita as vossas forças. E por meio concedido para que te seja possível traduzir, mas ser diligente até o fim. Os meios que o Senhor concederia aqui, né, a Joseph Smith, seria a ajuda de Oliver Cowdery, né, para ajudar na tradução aqui. Mas aqui ele fala abertamente, né, que não era para ele correr mais rápido do que as forças permitem, né? Então era para ele ir traduzindo no ritmo ali. Então isso é um ensinamento para nós também, né? Em momentos que estamos de grande dificuldade também desacelerar um pouco, né? Não parar de servir a Deus, mas desacelerar um pouco, né, para absorver as dificuldades e depois continuar. É mais importante a gente estar seguindo em frente do que a velocidade que nós estamos seguindo em frente, tá bom? Então essa revelação fala mais sobre isso, né? Para ele não permita, né, que ele corra mais do que as forças permitem, tá bom? E aqui aqui tem uma frase que eu peguei, né? A frase é de Dani Moraes. Ele escreveu aqui: não, vá no seu ritmo, mas não deixe o seu alvo fora da área de visão. Então fala de ir no ritmo, mas nunca perder o foco, né? Não importa a velocidade, o importante é que nós estamos caminhando rumo ao reino celestial. Gosto muito de um discurso do presidente Uftidor, que ele fala um pouquinho sobre isso, que é mais importante a constância. E ele fala, inclusive, em épocas, né, de adversidades. Ele conta, né, que as árvores, elas crescem normalmente, mas em momento de seca, de dificuldade, elas concentram a sua força naquilo que é mais vital. Então, elas deixam de crescer tão rapidamente para concentrar a força ali nas partes mais vitais, tá bom? E ele conta também, né, como aviador, numa turbulência, um piloto inexperiente poderia acelerar, né, o avião para passar logo pela turbulência. E isso não é bom. Ele fala que tem que andar num ritmo menor, tá bom? Para correr menos risco ainda na turbulência. Bom, e ele usa esse exemplo falando também que nós devemos diminuir o nosso ritmo, né, quando há dificuldades como uma turbulência em nossa vida. O mesmo se aplica numa estrada quando você vê uma lombada. Você não vai acelerar, né? Senão vai virar uma rampa, o carro vai pular. Você tem que diminuir. Então, na dificuldade, não é para entregar o chamado e desistir, mas diminuir o ritmo. Bom, o mais importante é o ritmo do que a velocidade em si, tá bom? Vamos lá aqui, o versículo 5 diz assim: ora sempre para que saiais vencedor, sim, para que vença Satanás e escape das mãos dos servos de Satanás que apoiam o trabalho dele. Aqui, né, então, fala sobre orar sempre para que saia vencedor. Aliás, esse título é o título da semana, para que saiais vencedor. Então, para que nós saiamos vencedor, vençamos as coisas, precisamos o que vem antes? Orar sempre. Essa palavra orar sempre, ela não é quantitativa, ela é qualitativa, tá bom? Quantitativa se fosse então aqui, orar muitas vezes, né? E aí você vai ser vencedor. Não é isso que está escrito. Diz orar sempre, ou seja, o propósito da frase aqui é que sempre nós devemos buscar ao Senhor, né? Sempre nos momentos de dificuldades, para vencer os inimigos de Deus aí, tá bom? Em vencer Satanás e também os seus servos ali. Então aqui fala mais da questão qualitativa, tá bom? Do que na questão de quantidade. Versículos 6 e 7 diz assim:
Eis que tentaram destruir-te, sim, até o homem em que confiaste procurou destruir-te. E por isso eu disse que ele é um homem iníquo, porque procurou tirar as coisas que te foram confiadas, e também procurou destruir o teu dom. Aqui, né, é evidente que está falando de Martin Harris. Nós estudando a história de Martin Harris, a gente não vê assim Martin Harris traçando um plano para que Joseph Smith perdesse o dom, né, ou traçando um plano para ele perder ali as placas. É o contrário, a gente vê na história que Martin Harris ajuda financeiramente, está ali prestando apoio, tá bom? Só que o que acontece aqui? Quando fala que ele queria destruir o dom de Joseph Smith, é porque não foi em palavras, mas em ação. A partir do momento que ele quebrou o convênio que ele fez com Deus e mostrou os manuscritos para outras pessoas, isso acabou fazendo dele um homem iníquo, querendo destruir o dom de Joseph Smith da tradução. Para melhor explicar aqui, né, eu peguei algumas frases. Essa frase aqui, ó, é do John Grogan. Ele diz assim: as ações falam mais alto que as palavras. As ações valem mais do que as palavras. E a vida diz mais do que o discurso. Essa outra frase aqui é do J.A. Meliank, tá bom? Aqui fala sobre a gente fala uma coisa, mas age de uma maneira diferente. Isso me fez lembrar também Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 22, quando o Tiago fala, né? Não seja somente ouvinte da palavra, mas cumpridores da palavra, né? E até ele fala sobre o homem natural, né? Que contempla o seu próprio rosto no espelho. Deixa eu ler. Fica lá aqui no versículo 23, 24, diz assim, ó, Tiago 1, 23 e 24. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Porque contempla a si mesmo e vai-se, e logo esquece de como era. Então, aqui, quando ele fala de um homem natural que olha no espelho, né, o seu rosto ali e vai embora, seria acordar de manhã, né, olhar no espelho e vai ir embora, não fazer as correções. As mulheres entendem bem aqui essa escritura porque elas, ao olharem no espelho, elas fazem algumas correções. Eu também olho no espelho de manhã, então dou uma arrumada no cabelo, escovo os dentes, né, faço uma higiene ali, dou uma olhada como é que está o meu visual antes de eu ir trabalhar, né? Então as mulheres também passam uma maquiagem, ninguém contempla o próprio rosto no espelho e vai embora. O que isso significa? Quando ele fala aqui, não sejamos somente ouvintes da palavra, mas cumpridores, ou seja, ao ouvir a palavra de Deus, que ela surta efeito dentro de nós e que nós façamos as correções necessárias na nossa vida. Né? Não é como olhar no espelho e ir embora sem fazer as correções, nós temos que se arrumar. Então, se eu estou ouvindo a palavra de Deus e eu preciso corrigir a minha vida, então eu corrijo as coisas que precisa e depois eu vou, né? Ninguém vai olhar no espelho só para olhar e ir embora. É esse o significado da frase aqui, né? Então vamos lá, aqui versículo 8 e 9 diz: porque entregaste os escritos em suas mãos, eis que homens iníquos tiraram de ti. Portanto, entregaste aquilo que era sagrado, né, a iniquidade. Né? Eu lembrei aqui de Mateus 6, Mateus 7, versículo 6, e Jesus Cristo fala, não joguei, né, vossas pérolas aos porcos, né? Nem dei as coisas santas aos cães. Pérola aos porcos, uma pérola que é de grande valor, não tem valor nenhum para o porco. Ele vai pisar, não está nem ali com isso, né? Então ele fala de coisas sagradas entregar na mão de quem não dá valor a essas coisas, tá bom? Então ele está falando sobre isso aqui. Versículo 10 aqui em diante, então, fala o que aconteceu com o manuscrito, né? No livro Santos traz a hipótese ali, né, de que algumas pessoas pensaram que a esposa de Martin Harris havia queimado os manuscritos. Só que não foi isso que aconteceu, porque a revelação não diz isso. A revelação diz que homens iníquos pegaram
esses manuscritos e alteraram, né, as palavras ali para tentar desacreditar o profeta, quando ele traduzisse novamente. Vamos lá, ó, versículo 10 em diante. Eis que Satanás incitou em seus corações a alterarem as palavras e fizeste escrever, ou seja, o que tu traduzistes e saíste das tuas mãos. Eis que te digo que porque alteraram as palavras, leem diferentemente do que traduziste e fizeste escrever. Desta forma, o diabo procura armar um plano astuto a fim de destruir essa obra, pois ele incitou os seus corações a fazerem isso, para que, mentindo, possam dizer que apanharam em suas palavras e que fingiste traduzir. Então veja só que interessante aqui, ó. Eles querem apanhar o profeta, falando que o profeta mentiu, mas eles querem fazer isso mentindo, fazendo uma fraude. Então quem é a fraude aqui? A fraude é eles que estão querendo armar esse plano, né? E aqui fala que o diabo ele tem tanto poder sobre o coração dessas pessoas aqui, né? A gente pode observar que fala que eles mentiriam, né? Para apanhar o profeta aqui, para dizer que apanharam ali o profeta que ele estava fingindo traduzir. Aqui é interessante mostrar, né, que eles iriam inventar uma mentira para desacreditar o profeta. E aí eu lembrei, né, de Mateus, capítulo 5, quando Jesus Cristo fala, né, bem-aventurados sois vós, né, quando vos perseguirem e por causa do meu nome mentirem sobre você, inventando várias formas de blasfêmia. Então veja que existe momento em que as pessoas vão mentir para apanhar a pessoa ali, para defamar a pessoa. E olha, Jesus Cristo falou, bem-aventurados sois, porque se uma pessoa tem que mentir a seu respeito para falar que você fez uma coisa errada, agradece a Deus, porque na verdade nós temos muitos erros pelos quais nós podemos ser acusados. E se a pessoa está mentindo, significa que você não fez aquilo. Então você está limpo com Deus, né? Dá para ficar despreocupado aí quanto ao assunto. Vamos lá, versículo 14 aqui. Em verdade eu te digo que não permitirei que Satanás realize seus desígnios iníquos com relação a isto. Aqui interessante, né? O que me chamou a atenção é que com relação a isso, Deus não permitiria que esse plano de Satanás vingasse, né? Que prosperasse. Por quê? Em algumas vezes a gente nota que mesmo a pessoa mentindo, a gente acaba sendo defamado, não tem como provar. E aí, mesmo isso não acontecendo, o Senhor fala, bem-aventurados sois, porque mentiram a respeito de vós, por causa de mim, por causa do meu nome. Né? Mas existem ocasiões que o Senhor não permite essa mentira. Tá bom? Vai existir ocasiões que você vai ser defamado, mas vai existir ocasiões que o Senhor não vai permitir, que é no caso aqui. Tá bom? Porque defamaria, né, a obra que Deus havia feito ali. Então aqui, ó, do versículo 15 em diante, vai falando do plano do maligno, né? Como é que era aqui, ó. Diz aqui, ó. Pois eis que o incitou em seus corações, a persuadir a tentar o Senhor teu Deus, pedindo para traduzi-las outra vez. E então eis que dizem o pensamento no coração. Veremos se Deus lhe deu poder para traduzir. E se assim for, dar-lhe-á novamente. E se Deus lhe der poder, outra vez, e se ele traduzir de novo, ou seja, escrever as mesmas palavras, eis que nós a temos conosco e alteraremos. Portanto, não consindirão e diremos que mentiu, e suas palavras, e que ela não tem, e que ele não tem dom algum, e que não possui qualquer poder. Portanto, nós destruiremos também a obra, e faremos isso para que no final não sejamos envergonhados e para que obtenhamos a glória do mundo. Então veja aqui, né, o plano do maligno, né? Eles pegaram as páginas, Satanás incitou eles a alterarem as palavras, porque se Deus desse poder novamente a Joseph Smith ali para ele traduzir, eles iam apresentar as outras palavras, olha, ele traduziu de uma maneira diferente, então ele não tinha dom nenhum, ele estava inventando essas coisas.
Então esse era o plano. Agora veja, né, que Satanás tinha tanto poder sobre o coração dessas pessoas que isso, na verdade, era para ser uma evidência que ele era um profeta de Deus, né? E era para eles seguirem a Deus, né? Mas não, eles queriam usar aquilo em contrário, para desacreditar a obra de Deus, né? Então, inclusive eles falam, veremos se Deus dá poder a ele de novo, para traduzir. E Deus dando o poder, ao invés deles acreditarem, não. Aí a gente muda as palavras aqui, né? Então, quem é a farsa, né? É eles, né? Eles que são essa farsa aqui. Vamos finalizar aqui, ó, já passou do horário aí. Versículo 20 e 21. Em verdade te digo que Satanás exerce grande poder sobre os seus corações e incita a iniquidade contra aquilo que é bom. E seus corações são corruptos e cheios de iniquidade e abominações, e amam as trevas mais que a luz, porque suas ações são más, portanto não correrão a mim. Então veja, né, que mesmo vendo a verdade, eles não buscam ao Senhor, eles não se voltam para Deus. Então tem pessoas que sabem a verdade, mas não buscam a Deus. Sabe que Deus existe, mas prefere buscar outros caminhos ao invés de ir para a igreja, ao invés de buscar a Deus. Tá bom? Então, essa é a mensagem que eu compartilho hoje com esses ensinamentos, tá bom? E tem pessoas que não adianta conhecer a verdade, elas querem ir contra a verdade, tá bom? Mas é essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã. Ou até hoje, né? A reunião familiar. Quem quiser participar aí comigo, manda uma mensagem no meu WhatsApp e eu mando para vocês o link aí da reunião familiar hoje às 20 horas, tá bom? Então, até daqui a pouco.